Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Paty. Eu faço pós em tradução de inglês, EAD, né, na Estácio de Sá. E eu vim gravar esse vídeo hoje porque eu percebi que tem muita gente com dificuldade de trabalhar com o Subtitle Workshop. Eu particularmente gosto bastante de usar o Subtitle Edit. Eu aprendi a usar as duas ferramentas com equipes de legenders para a internet. E eu vou passar um pouquinho que eu sei para ver se dá uma força para o pessoal que está com dificuldade aí de usar o Subtitle Workshop. Então eu vou ensinar mais ou menos como é que se trabalha com o Subtitle Edit. Todas as ferramentas que vocês precisarem baixar, eu vou deixar nos links aqui na descrição do vídeo. E se vocês tiverem alguma dúvida, ficar alguma dúvida de como baixar os programas e alguma dúvida que ficar sobre a explicação do Subtitle Edit, vocês podem me contactar aqui mesmo no YouTube, tá? Ou quem tá no mesmo curso que eu lá pelo grupo do WhatsApp da pós, ok? Essa aqui é a Claire Marie, minha cachorrinha, e ela vai me acompanhar então. Ela me acompanha de vez em quando aqui, quando eu gravo os vídeos. E se vocês tiverem curiosidade de conhecer outros vídeos do meu canal, fiquem à vontade aí para clicar, dar suas opiniões. Aliás, galera que já usa o Subtitle Edit, se houver algum comentário que vocês queiram fazer, outras sugestões, outras dicas, correções, fiquem à vontade também, ok? E então, aí. Aqui embaixo, então, eu vou deixar os links para vocês baixar o Subtitle Edit, tá? Eu vou colocar tudo numa pasta do Google Drive, tá? Então, vai ter lá o Subtitle Edit, o Subtitle Workshop, o pacote de plugins que são necessários para que os programas funcionem, tá? E o Media Player Classic, que se vocês não tiverem, eu vou deixar um link lá para vocês baixarem se não tiver na máquina de vocês, tá legal? Então, vamos lá à explicação. Bom, para começar, então, depois de, claro, de instalar, né, o Subtitle Edit e os plugins, antes de começar a fazer qualquer trabalho, a gente tem que configurar algumas coisas para poder trabalhar, então, no Subtitle Edit. Então, ou vocês podem clicar aqui, ó, em ferramentas, aqui, opções, ajustes, tá? No meu caso aqui, o meu idioma já tá em português Brasil, mas vocês podem, tá, escolher o idioma com o qual vocês preferem trabalhar, certo? Então, aí vocês vêm em opções, ajustes, e as telas têm que aparecer exatamente da forma como vai estar aqui. Vocês podem pausar o vídeo neste momento e marcar tudo exatamente da forma como está sendo exibida aqui. Então, essa aqui é a aba geral, tá? Pode dar um pause e configurar com esses valores e com as marcações aqui nas caixas. Aqui, tá? A aba atalhos não precisa de configuração. Cor da sintaxe, marque todas as caixas e escolha uma cor que você quer que o erro apareça quando tiver algum erro durante a elaboração da sua legenda, ok? Reprodutor de vídeo, aqui eu marquei o MPC HC, que na verdade é um Media Player Classic. Se você não tem esse programa instalado no seu computador, esse player, né? Aqui na descrição do vídeo embaixo, eu também vou deixar o link para você baixar esse player, tá? Que é o player que melhor funciona com o Subtitle Edit. Claro que se você tiver qualquer um desses outros, tá? Você pode usar também, mas eu recomendo usar o MPC-HC, ok? Muito bem, o resto também marquem aí conforme está indicado nesta aba. Bom, forma de onda e espectrograma, tá? Marquem também da maneira que está exibido aqui nesse quadro. Então, dê um pause, configure lá no seu programa, ok? Muito bem.
Ferramentas, mesma coisa, tá? Se não tiver nada para ser mudado, deixa como tá e passa para a próxima aba, certo? Ah, isso daqui, gente, ó, tá vendo? O URL do Google Tradutor é porque vocês vão ver que tem uma função muito legal que vai facilitar muito quando você precisar traduzir uma legenda, ok? Se vocês quiserem usar o Bing Translator, aí vocês têm que fazer o login e tal. Eu, como não uso, eu deixo o Google Tradutor mesmo, ok? Listas de palavras, aqui são palavras e correções, tá? Que você queira colocar no idioma que você queira. Isso aqui eu nunca mexi, tá? Mas se de repente você fuçar e achar legal, né? Usar, fique à vontade. Barras de ferramentas. Aqui eu marquei, tá? Por exemplo, salvar como, que não estava marcado. E as configurações, porque fica mais fácil mexer se eu precisar, tá? No demais, vocês marquem como está aqui. Estilo SSA, eu não me lembro se necessariamente precisa fazer alguma modificação, mas basicamente, tá? Ele vai modificar como que a legenda é exibida. Em geral, o programa já deixa de uma forma padrão, tá? A forma que é mais usada. Então, eu particularmente deixaria dessa forma, ok? E rede, vocês veem que não tem nada para fazer aqui em rede. Então, vamos dar um ok. Tá tudo configurado. Muito bem, vamos para o que interessa, certo? Antes de começar, quando eu abri o programa, eu já cliquei aqui em arquivo novo, né? Ou aqui nesse atalho novo. Gente, atalhos de teclado, vocês podem aprender vendo aqui mesmo, olha, nos menus, né? Por exemplo, tem Ctrl Z, Ctrl Y, né? Ctrl N. E provavelmente aqui também na ajuda, né? Sobre ou na ajuda F1 no caso, outros atalhos. Eu vou ensinar da forma que eu sei usar melhor. Se você quiser aprender atalhos, aí dá uma fuçada e você aprende outros atalhos, tá? Eu quero ir logo para os finalmente para ajudar vocês aí com esse trabalho de legendagem. Então, como é que a gente faz? Antes de tudo, vamos então abrir o vídeo, tá? Aqui, ó, o vídeo com o qual a gente quer trabalhar. Nesse caso, eu vou abrir o vídeo do curta-metragem Tile M for Murder, ok? Então, eu vou abrir esse vídeo aqui. Já tá aqui, ó, Tile M for Murder, certo? Vou dar um abrir. Vejam que aqui ele já carregou automaticamente, tá? Esse espectrograma de som. No caso seu, porque eu já tinha usado esse vídeo, na verdade, tá? Mas se não carregar no seu, basta clicar aqui em cima, tá? Em qualquer lugar. E ele vai, então, aparecer uma telinha em que vai carregar esse vídeo para vocês, vai carregar o som. Você tem que aguardar alguns minutos, às vezes, tá? Porque ele demora um pouquinho para carregar esse espectrograma, mas vocês vão ver que ele vai facilitar muito a vida na hora de inserir uma legenda, na hora de fazer a marcação da legenda, onde que ela vai começar, onde que ela vai terminar e assim por diante, tá? Então, eu vou colocar o play, aqui vocês vejam que, olha, o player é bem parecido com o Windows Media Player, tá? Então, não tem segredo nenhum. Vamos colocar o play, ele vai tocar e vocês vão observando o vídeo aqui. Olha lá, apareceu a legenda em inglês, né? Tile M for Murder. E aí, como é que eu insiro então uma legenda? Eu venho aqui, inserir legenda na posição do vídeo, ou seja, onde eu dei o pause, tá? Olha só o que ele inseriu aqui no meu espectrograma. Um espaço, tá? Uma área selecionada. E eu vou poder então digitar meu texto aqui, obviamente, onde está escrito texto. Nesse caso, vamos colocar como jogue M para matar, tá? E aí apareceu a minha legenda
ali no nosso player de vídeo, né? E aqui na sequência de legendas que eu vou inserir. Olha só que bonito, aqui ele já calculou, olha só, linha única, porque lógico, tem uma linha só, 18 caracteres. E os caracteres por segundo ele já exibe aqui, tá? Quando a quantidade de caracteres e o tempo forem incompatíveis, isso aqui vai aparecer em vermelho e a minha legenda aqui vai aparecer em cor de rosa. Olha só se eu digitar um monte de coisas aqui. Tá vendo, ó? Primeiro que ele já dividiu automaticamente em duas linhas, né? E ele já me avisou, olha, tem muitos caracteres por segundo, certo? E olha só a minha duração aqui, ficou em rosa, né? Então, como é que eu faço agora? Eu posso simplesmente pegar aqui, ó, a beiradinha e aumentar o tempo de duração, tá? E olha só agora, olha, saiu a parte cor-de-rosa, tá? O máximo que eu posso ter de caracteres por segundo é 23, tá? Então, aí vocês mexem antes ou depois. A recomendação, aqui como ainda não é uma fala, é só o título, tá? A gente tenta ajustar para o momento em que aparece o título aqui nesse quadro, né? E o final nós vamos também ajustar para quando esse título desaparece, tá? Então vamos lá. Trial M for Murder. Sumiu, ó. Sumiu aqui, um pouquinho antes talvez, né? Então a gente volta aqui, ó, na barrinha. Podemos tocar outra vez, né? Para saber onde que ele sumiu. Pronto, sumiu mais ou menos por aí. E eu puxo aqui para minha legenda em português desaparecer junto com a legenda em inglês, tá? Se eu clicar duas vezes aqui na minha linha, ó, ele vai para o começo desse trecho, desse segmento. Ó, joguei-me para matar, sumiu, sumiu. Se você quiser ajeitar um pouquinho, ajeite quanto quiser. Muito bem, vamos em frente agora ver a nossa primeira fala, né? Alfabeto. Ah lá. Olha que bonito, tá vendo aqui no espectrograma? A hora que ele começou a falar, deu um salto às ondas. Isso ajuda pra caramba na hora da gente calcular quando uma legenda deve entrar, tá? Nesse caso, como a gente tem as legendas em inglês, nós vamos meio que tentar encaixar a nossa legenda em português com a legenda em inglês. Mas quando futuramente vocês forem legendar algo que não tem legenda ainda na tela, vocês vão calcular por aqui, em geral, 200 milissegundos antes da fala começar. Cada quadradinho desse aqui são 100 milissegundos, então mais ou menos, olha, eu vou colocar a minha legenda aqui. Então, ó, inserir legenda na posição. Como padrão, ele sempre vai colocar 1.300 milissegundos, tá? Isso é o padrão e é o mínimo de tempo que a legenda tem que ficar na tela, tá? Então, aí ele falou, vamos ver aqui que eu não lembro mais. Vamos lá. Alfabeto. Så illa är det. Olha lá onde acabou a fala dele, né? Então, Alphabet, ou Scrabble, né? Que é o nome do jogo. Scrabble. E aí ele falou, Raulene, não, that's how bad it is, né? Scrabble. É ruim assim mesmo, sei lá, né? Outra coisa, gente, olha só, comprimento de linha única. Como padrão, ele também coloca para mim que o comprimento máximo de cada linha é 30. Ou 35? 30, tá? Vamos mudar aqui, é assim mesmo, tá? Não, é 35, não, é 30. Desculpa, tá, gente? De repente eu me embanando, tá? Então, máximo de caracteres por linha, 30. Se der mais do que isso, sempre procure separar, tá? Por exemplo, se aqui fosse mais caracteres, eu separaria assim, menos palavras na primeira linha, mais palavras na segunda linha. E sempre sem cortar a ideia, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse esta bicicleta é do menino, tá?
Eu poderia parar em bicicleta e colocar o resto embaixo. É do menino. E não esta bicicleta é do menino. Eu meio que tô cortando a ideia. Mas isso já é aí algo que cada um deve pensar e pesquisar mais a respeito, tá? Nesse caso aqui, como tem menos de 30, vou deixar em uma linha só, ok? Muito bem, quando é que termina? Vamos ver quanto que ele termina de falar? Så illa är det. Olha lá, ele terminou aqui, tá vendo? Depois que termina uma fala, claro, se eu tiver espaço, tá? Eu posso encerrar essa legenda em até 500 milissegundos depois. Eu, em geral, gosto de deixar uns 300 milissegundos, tá? Porque é uma duração legal aí da legenda. Tudo bem? E assim vamos, tá? Vamos ver qual que é a próxima fala agora. Jag är 39 år gammal. Ah lá, eu tenho 39 anos. Vamos voltar um pouquinho aqui, porque se você tiver um mouse... aqui eu tô usando o pad, né, do meu laptop, mas se você tiver um mouse com aquela coisinha que gira, né, aquele disquinho que gira, ele gira aqui o espectrograma e fica bem mais fácil de voltar ou de avançar, tá? Mas no momento aqui eu tô me virando, então, com a barrinha aqui embaixo. Muito bem, então 200 milissegundos antes da fala começar, vamos inserir a nova legenda. Então aqui ele diz que ele tem 39 anos, né? Eu tenho 39 anos. Outra coisa, tá? Quando você puder ocultar o sujeito, é legal porque economiza palavras, tá? Então, tenho 39 anos. It's a sunny Sunday afternoon. É um domingo, ou é uma, vamos pôr, uma tarde. Aqui, olha, jamais ponha um D aqui. Se for passar para a linha de baixo, de domingo. Ou é uma tarde ensolarada de domingo. Muito bem, percebam que aqui ficou roxinho, porque os meus caracteres por segundo ultrapassou os 25, tá? Mas, olha só, a fala dele ainda continua. Vamos ver onde termina essa fala. Ó, terminou mais ou menos aqui, né? Ó, então, como depois começa outra fala... Então, sempre respeitem mais, tá, o espaço que vocês têm que deixar antes de começar uma fala do que depois, tá? O depois, você pode até colocar exatamente onde a fala terminou, que não tem problema, desde que a minha proporção aqui esteja correta, tá bom? Então, tenho 39 anos, é uma tarde ensolarada de domingo. Olha só, dica, veja que aqui, tá, o máximo de tempo que ele permite, tá, é 5 segundos ou 5.000 milissegundos. Se você ultrapassar esse tempo, significa que você vai precisar dividir a sua legenda. Vamos supor que eu quisesse dividir um pouquinho essa legenda aqui. O que eu faço? Eu clico com o botão direito aqui, dividir. Ele vai dividir em duas partes. Aí eu só tenho que ajeitar aonde que termina a palavra tarde e começa a próxima legenda em ensolarada de domingo, tá? Lógico que aqui ele tá falando em sueco, eu não vou saber onde começa uma coisa e termina a outra. Mas é uma maneira aí de você dividir a sua legenda e dela não ficar tão carregada de repente. Claro, se você tem como fazer isso, se tem como dividir e que o mínimo, né, que fique acima de 1.300 milissegundos, certo? E assim você vai trabalhando, vai inserindo e assim por diante. Na hora de salvar, tá? Porque, né, a gente tem que sempre salvar, lembrando sempre da lei de Murphy, certo? Porque senão a gente trabalha um montão, não salva e perde, né? Tá vendo aqui em codificação? No meu já está ajustado para 12,52 Europa Ocidental. Este é o padrão geral para as nossas legendas aparecerem com os caracteres latinos, né? Que é tipo letra com acento, letra com tio, C cedilha, para elas aparecerem sem ficar truncado, né? Sem aparecer aqueles códigos de repente, tá? Então tem que estar nessa codificação.
Às vezes, quando você carrega o vídeo, ele muda para outra codificação qualquer. Às vezes aparece Unicode, às vezes aparece outra codificação aqui para baixo e tal. Sempre antes de salvar, ajeitem para Europa Ocidental 1252. O tipo de legenda sempre subrip, né, o SRT. E a gente pode então clicar aqui, olha só, salvar como. Eu habilitei, lembra que eu habilitei que esse ícone aparecesse aqui? Se você não habilitou, você pode vir aqui em arquivo e salvar como. E aí nós vamos dar, eu já tinha feito uma legenda para isso, mas nós vamos usar então um nome aqui, Tile M for Murder número 2, tá? E vamos clicar em salvar, certo? Ele salvou. Depois de salvar, observe novamente, tá? Se ele não mudou a codificação. Eu não sei porquê, mas às vezes ele faz isso. Ele muda a codificação na hora que você salva. Se ele mudou, vai lá, destroca e clica em salvar novamente, que aí vai estar tudo certo, tá bom? Muito bem. Aí algumas pessoas podem perguntar assim, e quando eu quiser colocar itálico, né, em alguma parte da minha legenda? Então, por exemplo, vamos dizer que eu quisesse colocar domingo com itálico. Então, eu clico 2 vezes em cima do domingo, botão direito do mouse, itálico. Olha só, eu posso pôr itálico, posso pôr negrito, posso pôr sublinhado, tá? E ele também obedece, para quem souber, né, tiver prática com o Word, Ctrl I, ele vai lá colocar essas tagzinhas, tá? De itálico. Aqui no editor ele fica dessa forma, mas a hora que passar pelo trecho, olha só o meu domingo aqui, ó. Ele tá em itálico, tá legal? E assim por diante, galera. Depois que eu termino, né, que eu já fiz tudo que eu tenho que fazer, eu salvo, né, já fiz minha marcação, aqui eu vou clicar aqui para substituir, tá? O que eu faço? Então, aí eu vou lá no Subtitle Workshop e passo outras ferramentas para pegar se teve erros, se a contagem de caracteres por segundo ficou acima, porque às vezes tem algumas coisas que não pega aqui, tá? Mas eu vou mostrar depois. Antes disso, eu quero mostrar para vocês como agora traduzir uma legenda, tá? Então, vamos lá, vamos clicar aqui em arquivo novo, eu quero outro arquivo e outro vídeo. Dessa vez, eu vou abrir um vídeo que é de um seriado, tá? Que chama Another Period, tá? Eu vou abrir aqui um episódio 3, tá? Da temporada 3, é um videozinho, tá? Aqui tá o seriado todo. Como eu já tinha trabalhado nele anteriormente, novamente, tá? O espectrograma tá aqui. Mas eu vou começar, eu já tenho essa legenda em inglês, tá? Então, eu vou abrir a legenda. Deixa eu ver se eu guardei. Aqui, ó. Olha só, eu vou ter um trecho. Vamos escolher aqui o trecho número 4, tá? Porque normalmente quando você legenda, tá? Um seriado, alguma coisa mais longa, isso é repartido entre uma equipe, tá? Então, normalmente você não traduz tudo, você traduz uma parte. Então, nós vamos pegar aqui uma parte dessa legenda em inglês. Então, olha só, já tá aqui. Lembra que eu falei da codificação? Já na hora mudem para 1252, tá? Vamos pôr aqui 1252, tá? E eu posso, então, começar a mexer na tradução, certo? Se quiser, eu já posso começar a escrever por cima, certo? Vamos lá, parece que Mas olha só, sumiu, e agora? Eu não lembro. Vamos dar um Ctrl Z aqui. Parece que o rala está pronto. Eu não vou pesquisar o que é esse rala agora. Parece que o rala está pronto. Certo? Olha só, ele colocou em 32, então o limite é 35 mesmo, ou 33, tá? Mas vocês vão até onde o programa permitir. Se ele dividir automaticamente, então aí você escolhe a melhor forma
de dividir essas linhas, tá? Muito bem, essa é uma maneira de traduzir, mas lembra que eu falei do truque do Google Tradutor? Então, vamos lá, vou pôr um Ctrl Z aqui. Olha só que bonitinha essa tecla, autotraduzir e traduzir Powered by Google. Vamos lá. Eu vou escolher os idiomas, né? Eu quero do inglês para o português e vou clicar aqui e aguardo, tá? Muito bem, acabou. Vou dar um OK aqui. Olha que bonito! De um lado aparece o português, claro, traduzido pelo Google Translate, né? E do outro lado o original em inglês. Aí fica bem mais fácil trabalhar, até porque algumas coisas você não vai precisar mudar. Aqui, por exemplo, eu vou mudar para parece que, né? O ralar está pronto. Aí depois você pesquisa aqui que é esse ralar e tal, né? Próxima linha. Aí, ó. Damn it, Lilian, listen to reason, né? Droga, Lilian, ouça a razão. Eu poderia deixar dessa forma e seguir, tá? Vejam que, olha, onde ultrapassar os caracteres, vocês vão ter que mexer, trabalhar e etc, tá? Aqui, olha, sumiu o meu espectrograma. Vamos clicar para adicionar. Opa. Tá, ele fechou meu arquivo de vídeo. Vamos pôr de novo, então. É esse aqui. Olha lá, ele está gerando dados em forma de onda, tá? Vamos aguardar. Ok, acabou. Então, olha só, a minha legenda aqui começa nos 11 minutos, tá vendo? E como que eu faço para ir para lá? Ou você arrasta até os 11 minutos, tá? Vejam que os segundinhos, né, vão aparecendo aqui. Ou simplesmente dá duplo clique e ele já vai para o lugar exato. O que eu vou fazer agora? Depois que você traduziu tudo e tal, agora você vai ver a marcação, onde começa, onde terminam as falas. Então, olha só. Smells like the hollow's ready. Vocês viram que eles falou, smells like? Por quê? O A tá aqui, tá? Eu não preciso traduzir o A. Em geral, sons, né? Né? Eu não preciso colocar na legenda, né? Vamos economizar palavras na legenda. Mas a minha marcação, quando tiver assim, eu coloco exatamente em cima de onde ele fez esse barulhinho, né? E aí eu, né, na hora de terminar, vou terminar onde ele acabou de falar, 300 milissegundos depois, se o espaço permitir. Olha lá, ele terminou ready mais ou menos aqui. Vamos diminuir um pouquinho, né? Para não ficar a legenda mais tempo do que deveria. Próximo, a gente vê que vai começar ali na frente, mas vamos ajeitar. Olha lá, damn it, Lilian. Viu que ele começou a falar bem aqui? Não é legal começar a legenda exatamente com a fala dele. Lembra? Sempre 200 milissegundos antes. Então aí sim, ó. Damn it, Lilian, listen to reason. Damn it, Lilian, listen to reason. Olha só, aqui uma fala vai ficar bem juntinha da outra. Tentem sempre dar mais espaço antes de uma fala do que no final, tá? E aí vai, uma mulher, blá blá. Aí mesma coisa aqui, ó. Tenta sempre deixar, né, no meio e vai ajeitando, certo? Vamos então dar uma olhada agora o que é que eu faço lá no Subtitle Workshop para encerrar. Então vamos lá. Bom, ok. Então agora eu abri aqui o meu Subtitle Workshop. Eu estou usando a versão 6.0, tá? Ela tem um Bzinho aqui porque eu acredito que é versão beta, mas assim, na minha mão nunca deu problema, tá? Pelo menos não para as funções que eu faço. E eu continuo mantendo aberto aqui, ó, o Subtitle Edit. Então, vamos abrir, tá? File Open. A legenda que eu estava traduzindo lá do Another Period, tá? Que eu estava lá na Season 3, Episode 3, e eu tava trabalhando nesse CD4 aqui, tá? Então, olha só. Vocês estão vendo aqui, olha, que tá tudo com um símbolo esquisito, tá? Por quê? Porque provavelmente a minha codificação lá no Subtitle Edit mudou de novo. Então, vamos voltar para lá. Ah lá, Unicode, tá vendo?
Então, vamos de novo pôr em Europa Ocidental, salvar como, né? E substituir aqui o meu arquivo. Eu volto lá para o Subtitle Workshop. Vamos fechar isso aqui e abrir novamente, né? Porque eu salvei diferente, então eu vou abrir novamente. Então, vamos lá, CD4. Agora, olha só que bonitinho que apareceu, certo? Então, agora tá certo. Ele não abriu o meu vídeo, mas tudo bem, porque eu não vou precisar do vídeo agora. O que eu faço a hora que eu terminei de mexer, tudo que eu tenho que mexer no Subtitle Edit, então eu venho aqui, porque eu gosto muito da ferramenta... eu gosto muito da ferramenta dele de erros, tá? Que é esse triangulinho aqui com essa exclamação. Então, o que ele vai falar para mim? Eu posso, claro, escolher os erros para ele me mostrar, tá? Então, olha só aqui, ó, too many CPS, muitos caracteres por segundo. Por que isso acontece? Ah, mas eu tava vendo, eu corrigi isso, só que na hora da gente, às vezes, arrumar a marcação, uma outra coisa acaba passando, tá? Então, olha só, na linha 3 tem too many CPS. O que eu faço? Eu volto no Subtitle Edit. Vou ver lá na minha linha 3, tá vendo que tá rosinha? Às vezes eu não reparei na hora de salvar. Então, eu posso corrigir, né? Ou a marcação, vejam que aqui não tem espaço para eu arrumar a marcação. Então, eu vou precisar diminuir o número de caracteres aqui, para esses caracteres por segundo chegar a, no máximo, 20 caracteres por segundo, tá? Então, eu posso falar assim, mulheres não devem... Ó, já diminuiu, mas vamos terminar a ideia, né? Competir de arco e flecha, ou em arco e flecha, tá? Dá a mesma ideia, ó. A woman has no place in an archery competition. Mulheres não devem competir em arco e flecha. É a mesma ideia, porém com menos palavras, e não vou ter problema aqui com os caracteres por segundo. Então, eu salvo de novo, né? Salvo novamente. Eu gosto sempre de salvar como, tá? Vocês podem salvar normal, mas eu tenho esse hábito de salvar como, ok? Volto lá no meu Subtitle Workshop, tá? Se eu der o... Bom, é que ele não modificou aqui, eu teria que fechar o arquivo, né? Ó, vamos fechar o arquivo, close, e abrir de novo que, olha só, ele coloca aqui uma lista dos mais recentes. Então, mais recente, número 1, eu não preciso ficar procurando, né? Então, olha só, o 3 sumiu porque eu já corrigi lá. Então, eu corrijo tudo, fecho, abro novamente e até não ter erro nenhum aqui nesse quadrinho, tá? E assim vai. Depois que eu termino tudo aqui, eu ainda passo uma outra ferramenta, tá? Nesse Pascal Scripts, um script que chama Cola 300 Final. O que ele faz? Às vezes, entre uma linha e outra, entre uma legenda e outra, fica um espacinho mínimo de milissegundos, tá? Que vai fazer essa legenda piscar, o que é ruim visualmente, tá? Então, você clicando nesse Cola 300... ele vai fechar esses espaços e as legendas não vão ficar piscando. Então, essa é a única coisa que eu faço. Eu salvo, aí sim eu salvo e pronto. Isso é a única coisa que eu faço aqui no Subtitle Workshop. O demais eu acho muito mais fácil trabalhar no Subtitle Edit. Então, tá aí a dica para vocês. Quem quiser me fazer alguma pergunta, pode deixar nos comentários aqui do vídeo ou... me mandar uma mensagem, né, para quem é do meu curso da pós, mandar uma mensagem pelo sistema da pós ou no grupo de WhatsApp da pós, ok? Aí, deu para entender? Bom, se ficou alguma dúvida, de novo, reitero, escrevam aqui nos comentários, né, entre em contato comigo lá no grupo de WhatsApp da pós, para quem é do mesmo curso, né, e galera, de novo, que souber... usar o Subtitle Edit, quer dar mais uma dica, quer corrigir alguma coisa que eu falei, fiquem à vontade também, tá legal? Então, um beijão e boa sorte!